Olha lá, está gravando. Então, pessoal, capítulo 12, sequências e séries de funções. Ele tem um texto inicial aqui que ele coloca, né? Em vários problemas da matemática e das suas aplicações, busca-se uma função que cumpra certas condições dadas. É frequente, nesses casos, obter-se uma sequência de funções. F1, F2, Fn, cada uma das quais cumpre as condições exigidas apenas aproximadamente, porém com aproximações cada vez melhores. Então ele está querendo dizer o seguinte: às vezes a gente consegue uma sequência que converge para a função que a gente quer. Não é verdade? Não é a função escrita diretamente que a gente consegue uma sequência ou uma série, né? Você pode pensar a série, o somatório, como sendo uma sequência de somas parciais. Então, no fundo, o limite, né? A série é o limite de uma sequência de somas parciais. Então, por exemplo, se fosse o somatório disso aqui, seria... O que é o somatório de 1 até infinito de todas essas f's? É o limite da sequência F1, depois F1 mais F2, depois F1 mais F2 mais F3 e assim por diante. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: às vezes você não consegue diretamente a função que você quer que cumpra, que nem ele fala aqui, ó, que cumpra certas condições. Mas, apesar de você não conseguir diretamente a função, você consegue uma sequência ou uma série, que é o limite de uma sequência de somas parciais. Você consegue uma sequência ou uma série que representa aquela sua função, certo? Então, pode ser uma série de potências, por exemplo. Pode ser uma série de Fourier, que é uma soma de funções trigonométricas, de senos e cossenos. Bom, então a função limite dessa sequência deverá cumprir tais condições, caso aconteça o melhor. Às vezes nem a sequência vai satisfazer suas condições, vai cumprir suas condições, né? Mas geralmente vai sim. Então, as funções vão chegando cada vez mais perto do que você quer, e no limite, chega naquilo que você quer. Né? Isso leva ao estudo de limites de sequências de funções. Muitas vezes, cada função da sequência obtém-se da anterior, somando-se uma função Gn. Nesse caso, temos uma série, né? Aquilo que eu falei, F1, depois F1 mais F2, depois F1 mais F2 mais F3, depois F1 mais F2 mais F3 mais F4. O que é isso que eu falei? Cada função da sequência é a anterior mais alguma, né? Por exemplo, o quarto termo é o F1 mais F2 mais F3 mais um F4. Né? Aí o próximo vai ser pegar tudo isso aí mais um F5. Sequências e séries de funções serão estudadas nesse capítulo. Para sequências e séries de números, há apenas uma noção de limite. Né? Vocês se lembram que a gente estudou o limite de sequências, né? Vamos colocar aqui uma pequena observação. Aqui, só para lembrar um pouquinho, né? Observação. Quando a gente estudou lá no CAP 3, né? Como que era o CAP 3? Como que ele falava? Ele falava o seguinte: a gente diz que o limite para n tendendo ao infinito, né? De uma função, de uma sequência de números xn é igual a um numerinho a, né? C e somente C. Quem é que se lembra? Era assim, né? Dado epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais. Quem se lembra disso aqui? Tal que n maior que n0 implica que o módulo da xn menos a fica menor que... Vamos ver se tem alguém prestando atenção na minha aula. Fica menor que o que, turma? Aqui. O que está faltando aqui para fechar essa definição de limite? Sequência CAP3. Acho que ninguém nem está prestando atenção.
Deixa eu ver aqui. Olha o pessoal aí, vocês estão me ouvindo, turma? Deixa eu ver, será que caiu a live? Será que meu som tá indo aí? Ah, turma. Olha que bonitinho que ficou vocês aqui, ó, no formato de grid. Vocês estão vendo que legal que ficou? Ficou tipo um mosaico de alunos aqui. Você acha que ninguém está ouvindo nada que eu estou falando? Menor que Epsilon, turma. Menor que Epsilon. Fiquem tranquilos. Bom, esse aqui era a definição de limite de sequência de números, né, que ele está falando aqui. Então, olha só. Delta, olha aí, delta. Luísa reagiu. Não, epsilon. Epsilon. Para sequências e séries de números, CAP3, há apenas uma noção de limite. Então, eu coloquei aqui só para a gente lembrar o limite de sequência, né? De números. Você tem uma sequência xn, aqui nós estamos, só para que fique bem claro, né? A gente está pensando numa sequência xn pertencente a R, para todo n, tá? Então, a sequência de números reais. Aí você tem, lembrando do CAP3, essa definição de limite aqui. Mas olha só o que ele está falando. Ele está falando aqui o seguinte: para sequência e série de números, há apenas uma noção de limite, mas para funções há várias. Aqui eu conheço duas, né, que ele vai apresentar aqui. Na verdade, tem outras, né? Existem outros modos de convergência, né, que o pessoal fala. São vários modos de convergência, mas aqui ele vai apresentar essas duas, convergência simples e convergência uniforme. Tá? Aqui examinaremos duas noções mais comuns de convergência. Bom, disse que uma sequência de funções fn de x em R converge simplesmente para a função f, sequência de funções com fn convergindo para uma função f. Quer dizer, para você fazer uma analogia aqui, né? É como você podia ter uma sequência de números xn convergindo para um número a. Esse azinho pertence a R também, né? Aí CAP 3, mas agora nós estamos no CAP 12. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Primeiro deixa eu passar um traço. Vou colocar aqui. CAP 12. CAP. Opa, CAP 12 não, é DEF, né? Definição. Definição, aqui já do capítulo 12. Definição diz aqui o seguinte, olha só. Olha só. Uma sequência de funções fn de x em R converge simplesmente para a função f também de x em R quando, para todo x pertencente a x, a sequência de números f1 de x até fn de x converge para f de x, para todo x, tá certo? Então, quer dizer, convergir simplesmente significa que se você travar num x ali da função, você pegar, sei lá, vamos dizer que o zero esteja aqui dentro desse domínio x. Então, o que significa dizer que fn converge simplesmente para f? Significa que se eu pegar, por exemplo, x igual a zero, e eu for analisando a sequência toda de funções em zero, f1 de zero, f2 de zero, f3 de zero, fn de zero, isso aí vai estar, eu vejo que aí virou uma sequência de números, né? Porque a f num ponto só, ela vai estar convergindo para f de x. Ponto a ponto, como se fosse uma convergência ponto a ponto. Você vai pegando cada ponto x daquela sequência de funções, x igual a 1. Aí você analisa f1 de 1, f2 de 1, f3 de 1, todas as fn's só naquele 1. E você vê que naquele x igual a 1, todas as fn's elas estão convergindo. A sequência fn de x, fn de 1 no caso, está convergindo para f de 1. Só que aí não pode ser só no 1. Né? Depois você analisa outro x, analisa 2, analisa 0. Quer dizer, você faz uma conta que te diz que para todo x, essa sequência fn de x está convergindo para f. Aí, isso significa que a sequência de funções converge simplesmente. Tá certo? Olha lá. Eu vou colocar essa definição aqui que ele coloca no próximo parágrafo, que é interessante. Ó. Fn converge para f simplesmente em x quando? Olha lá. Fn converge para f simplesmente em x quando
para todo xzinho pertencente a xão, não, aqui, quando? Dados aqui, ó, dados epsilon maior que zero, dados, opa, epsilon maior que zero, é isso aqui que eu queria colocar para os alunos. É epsilon maior que zero e um xzinho pertencente a xão, e xzinho pertencente a xão, existe um n0 que depende de epsilon e de x, vírgula. Existe n0 que é igual a n0 de epsilon e x, depende do epsilon dado e do x, do ponto que você pegou para analisar, n0 igual a n0 de epsilon x, tá o quê? Aí vem. Tal que n maior que esse n0 implica que módulo de fn de x menos f de x é menor que epsilon. Isso aqui é convergência simples. Módulo de fn de x menos f de x é menor do que epsilon. Tá lá. Bom, vamos ver o que ele fala aqui. Graficamente, em cada reta vertical, vamos fazer um desenho no GeoGebra para ilustrar isso aqui. Graficamente, em cada reta vertical que passa por um ponto x, fica determinada uma sequência de pontos, que são as interseções dessa reta x, uma reta vertical, com os gráficos das funções das sequências. Esses pontos convergem para o ponto x, f de x. Interseção da reta vertical com o gráfico de f. Então, ó, eu vou até aproveitar esse primeiro exemplo aqui que ele passa, para mostrar vou mostrar esse parágrafo aqui, utilizando esse exemplo que está nesse outro parágrafo. Imagina que você tem uma sequência de funções fn de r em r, dada por fn de x igual a x dividido por n, um exemplo bem simples, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo 1. Exemplo 1. Imagina que você tem a seguinte sequência de funções. Olha lá. Fn de r em r, Fn, dois pontos, de r em r, dada por Fn de x igual a x dividido por n. Ponto final. Tá certo? Então ele está dizendo o seguinte, ela converge simplesmente para a função que é identicamente nula. Tá? Então a ideia aqui é você dizer o seguinte, essa sequência, e simplesmente, né, no caso, Fn converge para f simplesmente. Vírgula, onde, mas qual f? Onde f de x é igual a zero, essa função f, que é o limite, ela, na verdade, é a função nula, identicamente nula, para todo x pertencente a R. Bom, e aí a gente poderia ver esse negócio que ele falou aqui em cima. Que negócio é esse de reta vertical e sequência de pontos? Você pega o GeoGebra e você escreve alguma dessa sequência aqui para o aluno ver. Então, olha só, podemos até deixar aqui centralizado. Vamos escrever, por exemplo, vamos colocar os 3 primeiros termos dessa sequência. F1 seria f de x igual a x dividido por 1, que é f de x igual a x. Segunda função seria f2, seria f2 de x igual a x dividido por 2. X dividido por 2, tá lá. Terceira função, h de x, seria f3 de x igual a x dividido por 3. Olha lá. Se você olhar para essas 3 funções e fizer isso que ele está falando aqui, ó, graficamente, em cada reta vertical que passa por um ponto do eixo x, vamos fazer uma reta vertical que passa por um ponto do eixo x. Coloca aqui um ponto no eixo x, inclusive ele ficou livre, aí a gente pode até mexer ele aqui, ó, ele fica sempre no eixo x, e coloca uma reta vertical. E aí marca as interseções dessa reta com
as sequências da função. Então, vamos ver aqui a interseção dessa reta com a F1, dessa reta com a F2, dessa reta com a F3. Tá lá. Então, o que você percebe? Olha lá. Vocês estão vendo? Em qualquer... E cadê a função que é a função limite f, que ele falou? A função limite f, para a qual ele diz que o fn está convergindo, é a função identicamente nula. É a função identicamente nula. Está aqui, ó. f de x igual a zero para todo x pertencente a R. Então, o que acontece? Como que a gente pode visualizar essa função aqui? É exatamente o eixo x, a função identicamente nula. E o que você percebe que aconteceu com esses pontos? Olha a interseção com F1, olha a interseção com F2, olha a interseção com F3. Está cada vez chegando mais próximo da função identicamente nula. É exatamente o que ele disse nesse parágrafo aqui. Graficamente, em cada reta vertical que passa por um ponto xzinho, aqui está a reta vertical, o ponto xzinho está aqui embaixo, é o ponto onde eu deixar ela. Por exemplo, sei lá, 5. Deixei aqui no 5. Uma reta vertical que passa por 5. O que aconteceu nessa reta? Ficou determinada uma sequência de pontos, 5F1 de 5, 5F2 de 5, 5F3 de 5, 5F1 de 5, 5F2 de 5, 5F3 de 5, ficou uma sequência de pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Se você fizer mais funções aqui, por exemplo, a próxima seria x sobre 4, a próxima função. Igual a x dividido por 4. Olha lá. Já vai aparecer mais um ponto ali. Ponto na interseção dessa reta com essa. Olha lá. 1, 2, 3, 4 pontos. Depois x dividido por 5. Mais um ponto. O que está acontecendo com essa sequência de pontos? É o que ele está dizendo ali. Ó. Graficamente fica determinada uma sequência de pontos, papapá, interseções dessa reta com os gráficos das funções da sequência, exatamente o que eu estou mostrando aqui. Esses pontos convergem para a função, que no caso é a função nula. Então aqui vai ficar 5,0, porque f de x é igual a 0, no caso aqui desse exemplo. Então está realmente... Está convergindo realmente para o ponto 5,0? Está convergindo, ó. Pá. Se você passar as próximas funções aqui, os pontos vão vindo cada vez mais para baixo, até que no limite eles convergem para 5,0. E você perceba que isso não é só porque eu deixei aqui no 5. Se eu tivesse deixado aqui no 4 é a mesma coisa. Aqui no 3 é a mesma coisa. No 13 também, olha lá, a sequência de pontos está vindo para o 13,0. Inclusive, se eu passar para os negativos, olha lá que interessante. Sequência de pontos aqui, ó. O primeiro ponto é na verde, o segundo é aqui, o terceiro aqui, o quarto é aqui. Eles estão vindo para cá também, quer dizer, por isso que a gente diz que essa sequência de funções está convergindo para a função identicamente nula. Só que lá tá, o que dá para a gente garantir, vendo esse negócio aqui dos pontos, em cada x que eu paro, eu analiso a sequência de pontos, isso aqui te garante que a sequência de funções está convergindo simplesmente para a função nula. Certo? Aí, se vai convergir também uniformemente, a gente já vai ver que tem essa, ele até falou aqui, né? São duas mais comuns noções de convergência. Convergência simples e convergência uniforme. Convergência simples, a gente já está vendo que realmente fn de x igual a x sobre n converge simplesmente para a função nula. Tá certo? Tá, e você está vendo graficamente aqui o negócio acontecer, que foi o que ele descreveu nesse parágrafo aqui em cima. Né? Bom, ok. Com efeito, para todo x pertencente a R fixado, tem-se limite de x sobre n igual a 0. Né? Qualquer número que você fixar aqui, 5, por exemplo, como eu falei, como é que fica a sequência 5 sobre n? Para onde que ela vai? Para 0. Tá? É um comentário trivial, mas é verdade. Bom, um tipo de convergência de funções mais restrito do que a convergência simples é a convergência uniforme, que definiremos agora. Antes de definir a convergência uniforme, deixa eu fazer aqui um outro exemplo aqui para vocês, quer ver? Deixa eu abrir aqui um outro, que me ocorreu aqui um outro exemplo. Deixa eu... para vocês verem aqui, ó. Vou colocar aqui, só que eu vou ter que dar um zoom, né? Vou ter que dar um zoom aqui para pegar só esse intervalo 0,1, ficar bem bacana aqui, ó.
Intervalo 0, 1. Deixa eu aumentar mais aqui. Isso. Olha lá. Ele demora um pouco lento esse meu computador aqui, ó. Mas ele está aumentando aqui o intervalo 0, 1, para a gente poder visualizar bem aqui. Imagina nesse intervalo 0, 1, a seguinte sequência de funções. Deixa eu até salvar aqui. Aqui. Primeira função da sequência. fx igual a x. Só que agora, nós vamos nos restringir ao intervalo 0, 1. Então, deixa eu colocar aqui um ponto aqui para marcar a origem aqui, que seria o 0, e um ponto para marcar também o outro extremo do intervalo. Tá? Deixa esses dois pontos aqui do mesmo tamanho. Isso. E da mesma cor também. Vou deixar vermelho aqui para chamar a atenção. Tá aqui. Intervalo 0, 1. Ok? Vou até colocar uma reta perpendicular aqui para marcar o final do intervalo. E agora, estou no intervalo fechado 0, 1 e estou analisando a seguinte sequência de funções. A primeira função é fx igual a x. Segunda função, f2, x ao quadrado. Opa, já destruiu aqui a minha reta perpendicular. Deixa eu ver se eu coloco ela de novo aqui. Esse GeoGebra aqui, ele me sacaneia, sabe? Pronto. Então, primeira função, x. Segunda função, x ao quadrado. Terceira função, x ao cubo. Quer dizer, fn de x igual a x elevado a n. É a sequência que eu estou montando. X ao cubo. Olha lá. Putz. No final eu coloco essa reta aí, senão ela vai ficar sumindo. Depois x à quarta. Olha só. Estão vendo aqui a sequência de funções? Para destacar mais, eu vou colocar essa aqui, azul. Putz, sumiram todas as funções. Ué, o que está acontecendo aqui? Estão sumindo as funções. Só me falta, pô, negócio desgraçado, hein? Olha lá, x ao quadrado. Pô, que negócio desgraçado é esse? h de x. X ao cubo. Nossa. Aqui, ó. Que negócio desgraçado, cara. Aqui, ver laranja, deixar laranja. Vai destacar um pouquinho, né? Deixa eu salvar, para ver se não some mais. X à quarta, pelo menos chegar até x à quarta. P de x igual a x à quarta. Olha lá. Enter. Deixa esse aqui verde, sei lá. Olha lá. Verde, isso. E já salvo antes que suma. E agora coloca a reta perpendicular aqui para marcar para os alunos verem melhor aqui. Isso. Então, veja bem. A gente está olhando, deixa eu ver se vai sumir. Não, ficou aí. A gente está olhando para essa sequência de funções, esquece o que está acontecendo para cá e esquece o que está acontecendo para cá. Só dentro desse intervalo aqui. Só dentro desse intervalo aqui. Ó. Isso. Deixa eu colocar aqui até vermelhado para achar. Aqui, ó, dentro desse intervalo. Tá? Então, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou até colocar aqui a reta, que nem eu tinha feito no outro, né? Primeiro eu coloquei um ponto aqui. Depois eu coloquei uma reta perpendicular. Passando por esse ponto. Isso, e aí eu peguei as interseções, né? Espera aí. Deixa eu só tirar isso daqui para não encher o saco. Salvar antes que suma. E vou pegar aqui a interseção, rapidinho. Interseção dessa reta com essa função, dessa reta com essa função, dessa reta com essa função, dessa reta com essa função. Olha que interessante esse exemplo aqui. Olha aí, turma. Vocês me diriam que essa sequência de funções está convergindo para alguma função nesse intervalo fechado 0, 1? Convergindo simplesmente? Vamos ver se o pessoal está sacando aqui o que eu estou fazendo. Vocês estão vendo esse exemplo aí, turma? Sim ou não? Olha o mosaico aqui que ficou. Ficou muito legal isso. Pena que eu não tinha feito isso aqui antes. Sim, aí, José Augusto. Obrigado, José Augusto. Obrigado pelo feedback. Está convergindo. Você percebe que em cada ponto que eu deixar aqui essa reta, vou ampliar um pouco mais aqui. Ó. Aqui, agora já está bom. Em cada ponto que eu deixar essa reta aqui do intervalo 0, 1, eu vou sempre conseguir uma sequência de pontos que está vindo aqui para o 0. Né? Beleza, então, o que você pode dizer? Olha,
essa sequência de funções está convergindo para a função identicamente nula aqui, desde o zero até, só que aí tem um ponto aqui no final que você não pode dizer, né? Por exemplo, esse aqui, ó, 0,95. Olha lá a sequência de pontos. Está vindo aqui para o zero. Se eu pegar a próxima função, eu vou tomar que não suma isso aqui, ó, gravar. Botar uma próxima função, q de x igual a x elevado à quinta, olha lá, x elevado à quinta. Pegar a interseção aqui da reta com o x elevado à quinta. Olha lá, mais um pontinho. Se você pegar o x elevado à sexta, já é um pontinho mais para baixo. X elevado à sétima, mais para baixo. Então, quer dizer, em todo ponto aqui, do zero até... Só que não pode incluir o 1, né? Porque se eu chegar até 1, o que vai acontecer? Olha lá. Por mais que eu vá colocando funções aqui, x elevado ao cubo, x elevado ao quadrado, x elevado à quarta, x elevado à quinta, x elevado à sexta, x elevado à sétima, para x igual a 1, vai ficar constante igual a 1, né? Olha lá, 1. Então, a verdade é o seguinte, essa sequência de funções, no intervalo fechado 0, 1, ela está convergindo para uma função que é 0 em todos os pontos do intervalo fechado em 0 e aberto em 1. Ela está convergindo para a função nula. Porém, em x igual a 1, ela está convergindo para o 1 aqui. Então, a função... Se a gente pensar... Deixa eu escrever aqui na lousa, em vez de falar. Um exemplo meu aqui, né? Um exemplo sem número aqui. Um exemplinho meu. Vou até fazer de outra cor. Fazer aqui dessa cor. Aqui, ó. Um exemplo. Se eu pegar a função, a sequência, vamos chamar de gn para não confundir com essa, uma sequência de funções gn que vai do intervalo fechado 0, 1 em 0, 1 em R, né? 0, 1 em R. E essa sequência gn é dada por gn de x igual x elevado a n. Eu posso afirmar que gn converge para uma função g simplesmente, convergência simples? Posso afirmar. E que função seria essa? Vírgula, onde g de x, que é o limite da sequência, como a gente viu ali no gráfico, vai ser a função identicamente nula, para x maior ou igual que 0, menor que 1, e vai ser 1 quando x igual a 1. Quer dizer, ela está convergindo, essa sequência de funções aqui que vocês viram, eu fazer aqui para vocês, ela está convergindo para uma função que é 0 em todos esses pontos aqui desse intervalo, aí bola aberta aqui, bola aberta no B, vamos ver se dá para a gente colocar ele bola aberta, olha lá, ficou bola aberta, tá difícil de ver, mas é bola aberta, tá? Bola aberta, e bola fechada aqui, ó, na interseção desse com esse, olha lá. Apareceu um ponto lá, vou até aumentar o ponto. Mas ali é bola fechada. E vou deixar vermelho também. Quer dizer, aqui no vermelho você está vendo o gráfico da função que é o limite. Ela é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e aqui vale 1. Essa quer dizer, mostrando para vocês que uma sequência de funções contínuas, porque todas essas aqui são contínuas, x, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, uma sequência de funções contínuas pode convergir simplesmente para uma função descontínua. Porque essa função aqui tem uma descontinuidade no 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, de repente salta para o 1. Então, uma sequência de funções contínuas pode convergir para uma função descontínua, se for convergência simples, como a gente está vendo aqui nesse exemplo. Tá certo? Bom, ok, foi só um exemplinho à parte que eu quis falar. Agora ele vai introduzir aqui a noção de convergência uniforme. Então, vamos escrever aqui na lousa, def, essa def é importante. Olha lá, def. Vamos passar um traço aqui. Depois a gente vê mais exemplos e tal, né? Aqui. Definição. 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 A gente diz o seguinte, olha lá. Uma sequência de funções fn de x em R converge uniformemente para uma função f de x em R, quando para todo epsilon maior que 0 dado, existe um n0 que depende apenas do epsilon, não depende mais do x, tal que n maior que n0, módulo de fn de x menos fx menor que epsilon, seja qual for o x. Né? Vamos comparar aqui, ó.
Você vê que a definição de convergência simples, o N0 depende do epsilon e do x que você pegou. Você está fixo aqui no x. E aí funciona isso só para aquele x. Certo? Se você mudar o x, talvez você tenha que pegar outro N0. Se você mudar o epsilon, mantiver o mesmo x e mudar o epsilon, você tem que pegar outro N0, talvez. Mas se você mudar o x também, na convergência simples. Já na convergência uniforme, não. O cara te deu um epsilon, vai existir um N0, tal que para N maior que N0, esse módulo aqui menor que epsilon acontece, independente do x, para todo x. Então, na prática, ele vai até falar isso aqui, ó, é como se a sequência ficasse dentro de uma faixa em volta da função. Essa linha aqui do meio, parece uma parábola aqui de boca para baixo, é a função limite, f. E ele colocou um epsilon para cima e um epsilon para baixo, uma faixa em volta dela. Como se fosse uma estrada aqui no meio, né? E aquela linha no meio da estrada amarela, e aqui a linha branca do acostamento, né, que vai acompanhando a linha da estrada. Então, você formou uma faixa em volta aqui da função limite f. E esse grosso aqui, essa função que ele colocou num traço mais grosso, é uma certa fn com n maior que n0. Olha lá, n maior que n0, certo? N maior que n0. Então, o que acontece? As outras funções, para fn mais 1, fn mais 2, que estão para frente dessa aqui na sequência, elas também vão estar todas dentro dessa faixa aqui. Tá certo? Isso aí já está indicando uma convergência uniforme. Ela é mais forte do que a convergência simples, tá? Olha só que curioso, eu já vou escrever a definição na lousa ali, eu quero só antes falar uma coisa. Se você imaginar uma faixa em volta dessa função limite, essa vermelha aqui, imagina uma faixa em volta dela, por exemplo, com epsilon 0,1. Teria aqui um traço aqui no horizontal aqui no 0,1. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó, rapidinho. Imagina um traço aqui no 0,1. Pum. Um traço aqui no menos 0,1. Opa, no menos 0,1. Isso. Coloquei uma faixa aqui em volta dela. Claro que, quando chega aqui nesse último ponto, no 1, aí a faixa, quer dizer, fica uma bola aberta aqui, né? Na verdade, tem uma bolinha aberta aqui, uma bolinha aberta aqui. Vamos colocar um ponto na interseção, só para ficar perfeito aqui, ó, esse exemplo que eu estou dando. Porque a faixa tem que acompanhar a função, e a função salta ali para o 1, né? Então, eu vou colocar aqui uma bola aberta, aumenta aqui um pouco, pum, pum, pá, bola aberta aqui na faixa, e aqui bola fechada, já ficou fechadinho aqui. E aí fica aqui um ponto para cima e um ponto para baixo, né? Não tem jeito. Vou ter que colocar aqui, ó, um ponto aqui no 0,9 e um ponto aqui no 1,1. É uma faixa em volta dessa função. Que função? A função que é 0, aqui do 1 até chegar nessa bola aberta, e depois 1 aqui. Essa função vermelha que está aqui. Ela é a função limite dessa sequência de funções. Então, o que acontece? Você percebe, ó, não tem jeito. O negócio sai da faixa aqui. Por mais que você... Ah, professor, mas espera aí. É porque você parou no F1, F2, F3, F4, F5. Se você pusesse aqui x elevado a sexta, x elevado a sétima, x elevado a oitava, ia ter uma hora que a função ia ficar inteira dentro dessa faixa, que não ia, cara. Não tem jeito. Por mais que você coloque x elevado a 200, o x elevado a 200 vai vir aqui assim, ó, e vai ter uma hora que ele vai, pum, rasgar, cortar essa faixa para alcançar esse ponto aqui. Porque 1 elevado a 200 é 1. E nesse momento ele não ficou mais contido dentro dessa faixa. Certo? Então, essa sequência de funções, ela não converge uniformemente para essa função. Converge simplesmente. Converge ponto a ponto. Ponto a ponto ela converge. Mas ela não converge uniformemente. Tá certo? Deixa eu escrever a definição aqui na lousa para vocês. Deixa eu só ver se ele vai colocar... Não, ele já vem para exemplo aqui, né? Então, deixa eu escrever essa definição aqui que eu achei legal. Def, que eu já até coloquei ali, def, né? Def, Fn converge para F uniformemente, Fn converge para uma função F uniformemente, olha a criança berrando aí, C, dado um epsilon maior que 0,
né? Vou escrever que nem eu escrevi para outra, eu usei a palavra dado, né? Aqui, dados. Quando, opa, quando, vírgula, dados, um epsilon maior que zero, epsilon maior que zero. Aqui não é dados, como não tem o x, é só o... Ixi, olha só o que eu fiz. Aqui então é melhor fazer assim, calma aí. E deixa eu já colocar uma camada extra aqui, poder apagar. Quando dado, né? Aí é dado, porque é só o epsilon, não é o x. Quando dado epsilon maior que zero, epsilon maior que zero, deixa eu ver se já corrigiu aqui. Corrigiu. Epsilon maior que zero. Olha lá. Existe um n0, que é um n0 que depende só de epsilon, vírgula. Existe n0, que é igual n0 só de epsilon. Tá o quê? Tá o quê? Aí vem. N maior que n0 implica que o módulo de Fn de x menos f de x é menor do que f. Você vê que a diferença entre as duas definições é uma sutileza aqui. É o fato de que aqui o n0 depende do epsilon e do x na convergência simples, e na convergência uniforme o n0 depende só do epsilon. Você vê que essa parte aqui é igual. F módulo de n maior que n0 implica que módulo de Fn de x menor que f de x. N maior que n0 implica que módulo de Fn de x menos f é menor que epsilon. Aqui na outra também, na convergência simples, ó, é a mesma coisa essa parte. N maior que n0 implica que módulo de Fn de x menos f de x é menor que epsilon. Mas aqui o n0 depende de epsilon e x, certo? E aqui o n0 depende só do epsilon. O que significa ele depender só do epsilon? Graficamente, a questão da faixa. Né? No plano R2, dado o epsilon maior que zero, a faixa de raio epsilon em torno do gráfico de f é esse conjunto de pontos aqui. Aí ele escreve o conjunto, né? A faixa, me chama faixa de Fão, em volta da função f' de raio epsilon, ela é o conjunto dos pontos x, y pertencentes ao R2, tal que x pertence a x, x está no domínio aqui, ó, x aqui embaixo, e o y está entre f de x menos epsilon e f de x mais epsilon. O x está aqui, do ponto, e o y está entre esses dois momentos aqui, ó, entre o f de x menos epsilon, que é esse aqui, e o f de x mais epsilon, que é esse. Então, toda essa região aqui é a faixa. O que é a convergência uniforme? Para n maior que n0, todas as Fn ficam para dentro de uma faixa, em volta da função limite. O que não acontece na convergência simples, né? Não necessariamente acontece na convergência simples. Veja bem, essa questão do necessariamente que eu falei. Existe uma relação entre as duas, uma relação de implicação, né? Toda vez que uma sequência de funções converge uniformemente para uma função, ela converge simplesmente também. Mas nem toda vez que converge simplesmente, converge uniformemente. Então, convergência uniforme implica convergência simples. Mas convergência simples não implica convergência uniforme. Né? Eles não são duas questões isoladas, é uma questão dentro da outra. Né? Você tem as sequências que convergem simplesmente para f, dentre elas, algumas delas, vamos dizer assim, convergem também uniformemente. Outras não, converge só simplesmente, mas não converge uniformemente. É um critério mais forte que o outro, mais restrito do que o outro. Que nem ele falou aqui, né? Aqui, ó, um tipo de convergência de funções mais restrito do que a convergência simples. Então, toda que converge uniformemente, converge simples. Mas nem toda que converge simples, converge uniforme. Né? Bom, aqui está a faixa. Dizer que Fn converge para f uniformemente em x significa que para todo epsilon maior que zero, existe um n0 presente as naturais, tal que o gráfico de Fn para todo n maior que n0 vai estar contido dentro dessa faixa de raio epsilon em torno do gráfico de f. Tá? Bom, você vai ver que é importante os matemáticos terem distinguido, terem feito uma distinção entre esses dois tipos de convergência. Você vai ver que ele vai mostrar ali alguns teoreminhas, que você vai falar, essa convergência uniforme aí foi bom os caras terem sacado que tem um tipo de convergência mais forte que a convergência simples.
Porque, por exemplo, vai se relacionar, por exemplo, com continuidade, com derivação, com integração, certo? Olha só. Exemplo 2. Nenhuma faixa de raio epsilon em torno dos eixos das abscissas, que é o gráfico da função identicamente nula, é o eixo x, né? É o gráfico da função identicamente nula, é o eixo x. Nenhuma faixa de raio epsilon em torno do eixo x pode conter o gráfico de uma função do tipo x sobre n. Claro, com o domínio em R. Você pegar como domínio todos os reais, vamos ali no GeoGebra. Ele voltou no nosso primeiro exemplo, né? Deixa eu salvar esse aqui e abrir aquele outro que eu tinha feito para vocês. Cadê? Aqui, ó. Olha lá. Lembra que eu tinha feito esse aqui antes? Esse aqui é as funções do tipo x sobre n. X dividido por 1, que é x dividido por 2, x dividido por 3, x dividido por 4, x dividido por 5. Vamos botar aqui mais uma. Q de x igual a x dividido por 5. Olha lá, apareceu mais uma. Pega o ponto na interseção ali. Ponto na interseção dessa função com essa reta. Pum, apareceu ali. Então, já deixa eu salvar. Então, o que ele está dizendo? Nenhuma faixa. Para quem que essa sequência aqui está convergindo simplesmente? Olha os pontos aqui, ó. Eles estão vindo diretamente para o zero. Então, a gente pode afirmar que essa sequência de funções converge simplesmente para a função identicamente nula. Então, qualquer ponto que eu parar aqui, ó, está vindo a sequência de pontos para o zero. Volto para cá. Está vindo a sequência de pontos para o zero. Qualquer lugar que eu parar, até nos negativos, está vindo a sequência de pontos para o zero. Então, essa sequência está convergindo para a função identicamente nula. Porém, se eu fizer uma faixa, olha que interessante, olha a sutileza. Vamos supor que eu pego aqui, ó, coloco tentar fazer uma faixa, no caso, em torno da função nula. Então, é só duas retas horizontais, né? É só duas retas horizontais. Coloca uma aqui, coloca outra aqui, tá? Só que elas têm que estar equidistantes, têm que estar à mesma distância. Por exemplo, eu coloco a faixa aqui no 1 e menos 1, em volta da função nula. Eu já percebo que as funções estão... Ó, não adianta. Você pega a F1, já sai logo aqui da faixa. A F2 já sai logo aqui. F3, F4, F5. Qualquer função que você pegar, x sobre n, é x dividido por 100. Ela vai demorar mais para sair da faixa. Mas vai chegar um momento lá para frente que ela vai sair da faixa. Não vai ter um n0, a partir do qual toda Fn maior que n0 vai estar tudo para dentro dessa faixa. Não tem. E se eu alargar a faixa, coloco aqui no 4, de menos 4 até 4. Não adianta. Você está só... Olha lá, as funções estão todas saindo para fora da faixa também. Que algumas saiam, tudo bem, você poderia pensar, não, mas a partir do 100, x sobre 100 vai estar tudo dentro da faixa. Não, não vai. O x sobre 100 lá para frente vai sair da faixa também. Então a gente vê claramente, do ponto de vista gráfico, que essa convergência aqui é simples, mas ela não é uniforme. Não tem uma faixa que vai conter todas as Fn a partir de um certo n0 para dentro. Se você, claro, estamos considerando como domínio todo R, né? O que você pode fazer aqui é restringir o domínio. Restringir o domínio. Por exemplo, eu coloco aqui um domínio, que nem ele vai falar ali, eu já vou ler o texto dele, de menos C até C. Coloco aqui, ó. Pronto. Coloco até um segmento aqui. Vou restringir essas mesmas funções, só que nesse domínio aqui. Vou até deixar vermelho aqui para chamar a atenção dos alunos. Olha lá. Olha lá. Estou restringindo a um certo domínio, sei lá. Vamos colocar aqui de menos... Opa, só que aqui me zoou, né? Aqui me zoou, agora não vai dar. Deixa eu corrigir isso aqui, peraí. Deixa eu corrigir. Aí não deu certo, né? Aí não deu certo. Peraí, eu vou fazer melhor aqui, rapidinho, peraí, turma. Eu fiz uma pequena... Eu fui um pouco precipitado aqui. Deixa eu apagar esses pontos. Deixa eu colocar um ponto aqui, ó. Coloco um ponto aqui e coloco um outro ponto. Pega aquele que é simétrico, né? Reflexão em relação a um ponto. Deixa eu ver se dá certo. Esse refletido em relação a esse. Não. Deixa eu primeiro colocar um ponto aqui. Isso. Aqui, pronto, na origem. Aí pega a reflexão desse, pega a reflexão desse em relação a esse. Pronto, agora vai ficar legal. Aí coloco esse segmento aqui, ó, que aí não tem erro, né? Deixa eu ver se deu certo aqui. Sei lá, isso, ó, do menos 7 até 7,
do menos 3 até 3, isso agora ficou legal. Então, veja bem, deixa vermelho para chamar a atenção do aluno. Está aqui. Isso. Então, se eu me restringir a esse intervalo, vou até colocar aqui uma reta vertical para chamar a atenção. Se eu me restringo a esse intervalo, olha aqui. Aí a convergência fica uniforme. Olha que legal. Convergência simples aqui dentro do intervalo, né? Olha lá, está convergindo simplesmente para a função identicamente nula. Só que quando eu pego as faixas, olha lá, colocar aqui uma faixa, você vai falar, pô, aí tranquilo, né? Essa faixa 4 aqui, ó, olha bem aqui. Deixa eu colocar essa reta para cá para não atrapalhar nosso raciocínio. Olha lá. Desde a primeira até todas as outras, já estão todas dentro da faixa. Ah, e se você diminuir a faixa? 3, 2, 1. Você vai falar, pô, se a faixa for de menos 1 até 1. Se a faixa for de menos 1 até 1, bom, a partir da primeira ainda não dá. Ela está escapando da faixa. X sobre 2 também está escapando. X sobre 3 já pegou aqui da x sobre 4 em diante, x sobre 4, x sobre 5, x sobre 6, todas elas estão para dentro da faixa o tempo todo, dentro desse domínio vermelho, né? Sem expandir. Se você começar a expandir muito aqui o domínio, olha lá o que acontece, ela vai sair da faixa também. Olha lá, agora já saiu a x sobre 5. Né? Mas aí o que acontece? Não, a x sobre 5 saiu, mas a x sobre 10 não. A x sobre 10 e todas as x sobre 11, x sobre 8. Então, o que acontece? Toda vez que eu pego um intervalo do tipo menos c até c, a convergência fica uniforme. Fica convergência simples e convergência uniforme junto. Tá? Vamos ver se o pessoal está acompanhando. Vocês estão acompanhando isso que eu estou falando, turma? Da questão da convergência simples e uniforme? Não. Obrigado. Sim, pode falar. Diga aí, Luísa. Esse intervalo da convergência uniforme, ele tem que ser limitado ou não pode ser um intervalo aberto? Pode, da convergência uniforme, ele pode ser aberto. Ele pode ser aberto. Aqui, se for intervalo aberto, vai convergir uniformemente também. Vai convergir uniformemente também. Certo? Olha lá. Olha lá. Vamos colocar aqui, ó, sei lá, 4. Menos 4 e 4 aberto. F1 saiu. F2 saiu. F3 saiu. F4... Bom, F4 é um caso limite, né? Ela está pegando aqui nesse bico. Mas eu diria que ela já não saiu, né? Porque se está aberto aqui, ela não chegou a romper para lá. Ela ficou inteiramente dentro já, F4. X dividido por 4. Agora, para não ter dúvida, você fala, ó, a partir de x sobre 5. Pega n0 igual a 5. Já está certo o exercício. Para todo n maior que n0 igual a 5, a função x sobre n está inteiramente contida na faixa. Tá certo? Então você já percebe. Agora, claro, para você ter a convergência, só um detalhe aqui que eu queria falar, né? Valeu, Max. Só um detalhe aqui que eu queria falar. Para você ter a convergência uniforme, elas não podem estar para dentro de uma faixa só. A faixa, você repara que a faixa depende do epsilon, né? Olha aqui, ó. É a faixa de raio epsilon. E esse epsilon é para todo epsilon maior que 0 dado. Aí você vai falar, professor, mas como que vai conseguir isso? Não, pode, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se você, por exemplo, passa para o meio aqui, tem que continuar valendo. Não, mas aí no meio a 5 já saiu. 1, 2, 3, 4, 5. Sim, mas você muda o N0. Lembra que o N0 depende do epsilon, olha lá. N0 depende de epsilon. No caso da convergência uniforme, apenas do epsilon. Tá? Mas você pode mudar o N0. Então, quer dizer, aqui o N0 não vai mais ser 5, que nem eu acabei de te falar. O N0 vai ser, sei lá, 10, quando eu diminuir a faixa de 1 para meio. Né? Agora, se eu diminuo ela mais ainda para 0,25, aí talvez a x sobre 10 já vai sair aqui. Aí o que você faz? Não, toma um N0 igual a 20. E assim vai. Mas para todo o epsilon dado, o epsilon seria essa distanciazinha aqui da faixa. Para todo o epsilon dado, existe um N0, tal que para n maior que esse N0, todas as funções Fn estão para dentro da faixa.
Isso vai acontecer nesse intervalo aqui mesmo que seja aberto, como você falou, esse intervalo de menos C até C, garantindo que essa convergência dessa sequência x sobre n, dessa sequência de funções, fn de x igual a x dividido por n, nesse intervalo de menos C até C, ela vai ser, além de simples, vai ser uma convergência uniforme também, tá certo? Bom, professor, e daí? Vamos ver aqui o exemplo. Vamos continuar nele. Nenhuma faixa de raio epsilon em torno do eixo x pode conter o gráfico dessa sequência, se forem todos os reais, x sobre n. Logo, a sequência fn do exemplo 1 não converge uniformemente para zero em R. Está considerando todos os reais, eu concordo. Por outro lado, se você restringir o domínio, x contido em R, conjunto limitado, digamos, com módulo de x menor ou igual que C, módulo de x menor ou igual que C, então o que acontece? Para todo x pertencente a x, então a Fn converge para zero uniformemente em x. Foi aquilo que eu tentei mostrar para vocês aqui com esse desenho. Tá? Ele até faz aqui um raciocínio. Ó. Vamos fazer esse comentário aqui, vale a pena a gente escrever na lousa. Né? Observação, vamos colocar assim, né? Uma observação. A sequência de funções fn de x igual a x sobre n, sendo x dividido por n, pensadas como funções de R em R, né, não converge uniformemente para pro limite f de x igual a zero, função identicamente nula. Porém, se a gente considerar fn de x em R, vírgula, onde x é igual, vamos dizer assim, o conjunto dos xzinhos pertencentes a R, tais que módulo de x menor ou igual que C. Ou seja, o que significa isso? Significa que é um intervalo fechado, no caso, né, Luiz? Menos C até C. Mas eu penso que daria certo com aberto também, se ele tivesse deixado só menor, sem ter colocado menor igual. Eu penso que daria certo também, como eu te mostrei ali no desenho. Vai acontecer das funções ficarem para dentro da faixa, a partir de um certo N0. Menor igual. Porém, se a gente considerar esse, aí a convergência é uniforme. Né? Daí temos que Fn converge para F uniformemente. Quer dizer, uniformemente. Quer dizer, esse negócio da convergência uniforme também depende do domínio que você está pegando. Tá? A mesma sequência de funções, num domínio que é todos reais, converge simplesmente, mas não converge uniformemente. Converge simplesmente, mas não uniformemente. Agora, se você altera o domínio para menos C até C, aí a convergência é uniforme. Né? Ele faz até uma continha aqui, ele fala, ó, com efeito, dado epsilon maior que zero, basta tomar um n0 maior do que C dividido por epsilon. Olha só que interessante isso, né? Porque, veja bem, a f de n de x é x sobre n, certo? Olha só que interessante isso. Note que fn de x igual a x sobre n implica que o módulo, você quer saber o limite dela para o zero, né? Então, você quer saber quanto que é módulo, deixa eu colocar melhor aqui, quanto que é o módulo de fn de x menos zero, que é o limite. A f de x, no caso, é zero. Que é a mesma coisa que módulo de fn de x. Fn de x menos zero. Que é igual, como fn de x é x sobre n, módulo de x sobre n. Que é igual módulo de x dividido por módulo de n. Só que n é natural, então você pode tirar um módulo. Então isso aqui fica módulo de x sobre n. Se você está considerando x entre menos c e c,
você está, no fundo, considerando o módulo de x menor ou igual que c. Então, você pode, com o módulo de x é menor ou igual que c, isso aqui fica menor ou igual que c dividido por n. Ponto final. Quer dizer, conclusão. Ou seja, o módulo da Fn de x menos o limite é menor ou igual que c dividido por n. Né? É um raciocínio que eu estou fazendo aqui, que eu acho que embasa essa conta aqui que ele fez. Então, o que acontece? Como ele sabe que vai dar menor do que c sobre n, se você pega um n0 maior que c sobre epsilon, olha só o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Olha lá. Dado epsilon maior que zero, assim, vírgula, dado um epsilon maior do que zero, tome n0 maior do que c dividido por epsilon. Você pode pegar ele não quis assim ficar escrevendo muito, mas seria assim, você pode pegar o n0, o menor natural que seja maior do que c dividido por epsilon. Mas também vai dar certo se você pegar outro, maior ainda. n0 maior que c sobre epsilon. Tome n0 maior que c sobre epsilon. C dividido por epsilon. Aí qual vai ser a consequência disso? Vamos tentar enxergar aqui. Então, 2 pontos. Olha lá. Se o n for maior que n0, significa que o n vai estar maior que c sobre epsilon. Certo? Olha lá. N vai estar maior do que c sobre epsilon. Epsilon vai para cima, vai ficar sobre c aqui. Tá? Mas tudo bem, vamos fazer a linha de raciocínio dele, em vez de ficar tentando adivinhar. N maior que n0, n maior que n0, vai implicar que o módulo de Fn de x, a gente já viu isso aqui em cima, né? Módulo de Fn de x é igual a módulo de x sobre n, olha lá. Módulo. Que no fundo, aí você poderia perguntar, por que ele está fazendo módulo de Fn de x só? Porque o limite aqui no caso é zero, então é como se tivesse um menos zero aqui dentro, que é só o módulo de Fn de x. Módulo de Fn de x que a gente já viu antes, né? É igual a módulo de x sobre n, igual aqui, ó, módulo de x sobre n, sobre n, aí você pensa bem, vai ficar menor do que, é que ele fez os dois ao mesmo tempo aqui, né? O módulo de x é menor ou igual que c. Então, se eu trocar só o c, vai ficar menor ou igual que c sobre n. Troquei só o módulo de x por c. Mas o n maior do que o n0, né? Ou seja, o n0 é menor do que n. Então, se eu colocar uma coisa menor aqui, também fica maior. Né? Vai ficar c sobre n0. Olha lá. Que é menor do que epsilon. É menor do que epsilon. Né? Porque, veja bem, olha só isso aqui. Se eu passar o epsilon para lá multiplicando e o n0 para cá, esse c sobre n0, você vê que é menor do que o epsilon, que eu passei para lá multiplicando. Tem que fazer um certo ginástica aqui, um certo raciocínio. Mas você chega à conclusão que é menor que epsilon. Ou seja, o módulo da Fn, se o n for, conclusão, se o n for maior do que n0, o módulo da Fn de x é menor do que epsilon. N maior que n0 implica módulo de Fn de x menor do que epsilon. Vamos tirar esse módulo daqui. Como é que a gente tira o módulo? Isso significa que menos epsilon menor que Fn de x, que é menor que mais epsilon. O que significa isso aqui na prática, graficamente? É uma faixa em torno do zero, né? Como se você tivesse aqui, ó. Aqui é a função identicamente nula, que é o eixo x. Imagina o que é o mais epsilon. Mais epsilon é um traço, uma reta horizontal aqui, na altura mais epsilon. O que é o menos epsilon? É uma reta horizontal aqui, menos epsilon. O que quer dizer que Fn de x está entre uma e outra? Para todo n maior que n0. Significa que ela está aqui. Né? Claro, lembra que você está pegando x de menos c até c, então a gente tem que colocar aqui, digamos. Aqui, opa. Aqui é o menos c,
aqui é o menos C, aqui é o mais C, ok? Aqui é o mais C. Então, dentro desse range aqui, dentro desse intervalo, ele está dizendo que as FNs vão estar todas dentro dessa faixa. Então, elas vão estar aqui assim, ó. Vai ter uma aqui, tá dentro da faixa, né? Vai ter outra aqui, assim, dentro da faixa, e assim vai. E assim vai, tá certo? Bom, convergência uniforme, dentro desse intervalo, de menos C até mais C. Se você ampliar para todo R, aí não dá. Tá certo? Beleza, tudo bem. Bom, outro exemplo aqui. Aqui ele vai voltar naquela questão do x elevado a... ele vai voltar na questão do x elevado a n. Tá certo? De 0 até 1. Eu já até tinha feito aqui o GeoGebra, é só a gente resgatar aqui, ó. Vamos ver. Tá aqui, ó. Isso aqui já tá pronto. Então, olha só, o que ele diz aqui? A sequência de funções fn de 0 e 1 em R, dada por fn de x igual a x elevado a n. É exatamente isso aqui. De 0 até 1, né? Tá aqui já o intervalo perfeito. X ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta. O que ele está dizendo aqui? Ela converge simplesmente para uma função descontínua. Que função é essa? É a função que vale 0 se x maior ou igual que 0, menor que 1, e ela vale 1 quando x igual a 1. É a função que eu representei com esse vermelho aqui, ó, bola fechada vermelha, tudo vermelho aqui no 0, bola aberta, esse B aqui é bola aberta, tá? Olha lá, bola aberta, e aí bola fechada aqui, nesse ponto. Vale 1, em f de 1 é igual a 1. Essa bola vermelha aqui em cima. Essa função vermelha descontínua é o limite dessa sequência de pontos. Tá? A convergência é uniforme? Não. Ela é só simples nesse intervalo 0, 1. Mas ela é uniforme em todo o intervalo da forma 0, 1 menos alguma coisa. Tá? Então a ideia aqui que ele está passando é a seguinte: se eu, ao invés de vir aqui até o 1, e detalhe, nesse intervalo 0, 1 menos alguma coisa, não vai ser mais para essa função que ela vai convergir. Ela vai convergir para a função identicamente nula. E vai convergir uniformemente nesse intervalo. Né? Deixa eu colocar uma reta perpendicular aqui, só para a gente ver esse intervalo. Aqui, ó, coloca um ponto aqui e coloca uma reta perpendicular e vamos deixar ela verde. Né? Vamos deixar ela verde para chamar a atenção e engrossar um pouco aqui. Ó. Olha lá essa reta. Tá vendo? Então, essa reta aqui verde que eu coloquei para vocês, ela representa, digamos assim, 1 menos delta, certo? 1 menos delta. Então tá aqui, ó. Então é como se eu não estivesse mais acabando aqui o intervalo, no ponto x igual a 1. Eu estou acabando no 1 menos 0,1, que é 0,9, né, que já seria aqui, ou 1 menos 0,01, ou 1 menos 0,001, ou 1 menos alguma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui vou deixar aqui no 0,9. Então você veja que dentro desse intervalo aqui, que vem do 0 até essa reta verde, ainda está ocorrendo a convergência simples? Ainda está ocorrendo, convergência simplesmente. Tá? Porém, agora também posso dizer que ocorre a convergência uniforme. Por quê? Porque se eu passar uma reta, agora uma faixa, passo uma faixa aqui, ó. Agora o que vai acontecer? Olha lá, você está vendo? Se eu pegar olha, vou começar com uma faixa larga, vamos dizer. Você vai falar, aqui está todo mundo dentro da faixa. Sim, mas se eu baixá-la para o 0,7, eu vejo que essa aqui está saindo da faixa, essa aqui está saindo da faixa. Quando chega, né, X1, F1, F2, F3, o F4, porque acaba aqui, agora acaba aqui nessa reta verde a nossa análise, né? O F1, 2, 3, 4 já ficou para dentro da faixa, não saiu. F5 ficou para dentro, olha lá. Passou a ser convergência uniforme agora. Agora uma convergência uniforme para a função identicamente nula. Mas se você diminui muito a faixa, vier aqui para o, sei lá, 0,3, todas estão saindo, todas até o 5.
F1, F2, F3, F4, F5. Certo? Se você aumentar mais aqui, eu não sei quanto é que... Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui uma função R de x, sei lá, igual a x elevado a 20, talvez, não sei. X elevado a 20. Putz, x elevado a 20 ainda está saindo da faixa ali, vocês estão vendo? Olha lá. Se eu tivesse colocado essa faixa aqui no... Não, peraí. Não está saindo, não. Eu tinha colocado no 0,3, né? Deu algum erro aqui. 0,3, olha lá. A x elevado a 20 já está para dentro da faixa, no 0,3. F1, F2, F3, F4, F5, tudo saindo da faixa. Mas F20 não sai. Dentro desse intervalo aqui até o verde, ela ficou inteira dentro da faixa. Tá? Talvez até se eu tivesse colocado, então, x elevado a 10, já dava, né? Deixa eu ver aqui. X elevado a 10. Não, x elevado a 10 ainda está saindo da faixa aqui, ó. Com a faixa no 0,3, né? Se tivesse subido aqui para o 0,4, ainda ficava dentro, mas no 0,3, vocês estão entendendo? X elevado a 15, talvez. Vamos colocar aqui, ó. X elevado a 15. Enter. Olha lá, x elevado a 15 já está para dentro, tá? Então, o que ele está explicando aqui nesse exemplo é o seguinte. A convergência é uniforme em todo o intervalo da forma 0 até 1 menos delta, com delta entre 0 e 1. Mas não é uniforme em 0, 1 fechado, como a gente viu no começo. Essas duas afirmações decorrem de teoremas 1 e 2, que a gente vai ver abaixo. Olha só, vamos dar uma espiada nesses teoremas 1 e 2. Aqui, ó, o gráfico que eu fiz no GeoGebra aqui, ó. Ele fez um desenho aqui também para a gente visualizar, né? Bom, os exemplos 1 e 2 que ele está falando, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Teorema 1 e 2. Teorema 1, olha bem, depois a gente vê a demonstração, só presta atenção no enunciado. Se uma sequência de funções fn de x em R converge uniformemente para f em x em R, e cada fn é contínua no ponto A, então a f é contínua no ponto A. Então, por que ele falou aquela frase ali em cima, de que essas coisas decorrem de teoremas? Veja bem, o primeiro fato de que você tem essas funções x elevado a n são todas contínuas, no intervalo fechado 0, 1. Veja bem, e ela está convergindo para uma função descontínua. Então, pelo teorema 1, a convergência não pode ser uniforme. Por que não pode ser uniforme? No intervalo fechado 0, 1. Ela não pode ser uniforme porque olha o que o teorema está dizendo. Se uma sequência de funções contínuas, cada fn é contínua, converge para uma função contínua, então a convergência é uniforme. Tá? Não, se a convergência é uniforme de uma sequência de funções contínuas, então a função é contínua. Só que você já está vendo ali que a função não é contínua. A função, ela, como eu mostrei para vocês no desenho, ela tem essa descontinuidade aqui em 1. Então você pensa o seguinte, engraçado. Se a convergência fosse uniforme, ali naquele exemplo que a gente acabou de ver aqui no GeoGebra, se a convergência fosse uniforme no intervalo fechado 0, 1, todas as funções são contínuas ali, x elevado a n. Então o limite deveria ser uma função contínua. Só que não é uma função descontínua, essa função vermelha aqui. Então, bom, se ela é descontínua, não pode estar todas as hipóteses satisfeitas, porque senão eu teria que ter a tese. E eu não tenho a tese, a função não é contínua. Ela é descontínua, então alguma hipótese falhou. É a hipótese das fn serem contínuas? Com certeza não, porque as fn são x elevado a n, é polinômio, é tudo contínuo. Então, que hipótese que falhou? A convergência uniforme. Quer dizer, a convergência realmente no intervalo fechado 0, 1 jamais poderia ser uniforme, porque o limite é uma função descontínua. Então, por causa do teorema 1, é isso que ele está querendo dizer, né? Agora, o que acontece aqui, ó? Ele fala que as duas afirmações, a afirmação de que a convergência é uniforme nesse intervalo aqui, também decorre dos teoremas 1 e 2. Talvez seja teorema 2, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui o teorema 2, vamos dar uma olhada aqui. Cadê o teorema 2? Teorema de Gini. A convergência é monotônica. Ela é monotônica. Né? Você vê que aquela sequência de pontos, ela não fica oscilando, indo e voltando. Sequência de pontos só vai, cada vez mais para frente, mais para baixo, no caso. Né? É uma sequência monotônica. Se a sequência de funções contínuas, funções são contínuas, x elevado a n, converge monotonicamente para a função contínua, no conjunto compacto, então a convergência é uniforme. No caso é contínua, o limite porque é o que eu falei para vocês. No intervalo, nesse verde aqui,
já não é mais para essa função que a gente está falando. A gente está falando para a função nula aqui. Aqui não chegou nesse ponto onde ela vale 1, se eu parar aqui no verde. Aqui a sequência, a mesma sequência, x elevado a n, está convergindo para a função nula, que é identicamente nula, que é contínua. E a convergência é monotônica. Então, olha o teorema de Dini. Sequência de funções contínuas, monotonicamente convergindo para uma função contínua, certo? Que é a função identicamente nula, no conjunto compacto. Por que eu digo que é compacto? Porque do zero, fechado em zero, até esse verde aqui fechado, é um conjunto fechado e limitado, então é compacto, de acordo com o que a gente estudou no capítulo 5. Então, convergência uniforme. Quer dizer, o teorema de Dini, aquele teorema 1 que a gente viu antes, garante que a convergência no intervalo fechado 0, 1 não é uniforme, porque a função limite é descontínua. E o teorema de Dini garante que a convergência no intervalo fechado de 0 até 1 menos delta é uniforme, tá certo? Porque você tem uma sequência de funções contínuas convergindo monotonicamente para uma função contínua. Então, a convergência é uniforme. Teorema de Dini, tá? Bom, como eu estou indo um pouco para frente nesse teorema, porque ele citou ali, tá? Mas essas... Veja bem, professor, se eu quisesse ignorar os dois teoremas no momento, agora aqui, eu poderia facilmente demonstrar essas duas afirmações a partir da definição. Em primeiro lugar, se eu pegar Azinho igual a 1 menos delta, certo? Azinho vai estar entre 0 e 1. Então, quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte, se eu pegar qualquer delta, né? Antes ele falou alguma coisa sobre o delta, né? Isso, delta é entre 0 e 1. Delta está entre 0 e 1. Qualquer 1 menos delta que eu fizer, vai dar um número A, que está entre 0 e 1 também. 1 menos alguma coisa entre 0 e 1. O resultado é alguma coisa entre 0 e 1. Então, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, o que é esse A igual a 1 menos delta? Você já viu, né? É como se eu pegasse qualquer ponto para cá. Para cá. Não pode ser 1, porque 1 seria 1 menos 0, e o delta é maior do que 0. E também não vai ser 0, né? Porque o delta é menor do que 1. Então, vai ser alguma coisa aqui entre o A e o B. Né? Então, o que ele vai falar? Ele vai falar, deixa eu só voltar aqui para o 0.9. O que ele vai falar ali? Ele vai falar o seguinte, bom, se A igual a 1 menos delta, delta entre 0 e 1, A igual a 1 menos delta, então o A está entre 0 e 1. Então, o limite, quando eu pego um número entre 0 e 1, e eu vou fazendo as potências dele, por exemplo, meio ao quadrado, meio ao cubo, meio à quarta, meio à quinta. Isso aí vai ficando 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, 1 sobre 2 à quinta. Vai para 0, é um fato evidente. Tá? Vai para 0. Certo? Isso aqui é a realidade. Quer dizer, então com isso ele está mostrando o quê? Convergiu, pelo menos simplesmente para 0, para a função identicamente nula, dentro do intervalo que vai de 0 até 1 menos delta. Agora, olha só o que ele vai falar. Dado epsilon maior que 0, seja um n0 tal que n maior que n0 implica que a elevado a n fica menor que epsilon. Por que eu sei que tem esse n0? Porque ele acabou de observar para a gente que, olha, o limite de a elevado a n vai para 0. Então, a elevado a n fica tão pequeno quanto eu queira. Fica menor do que qualquer epsilon, porque o limite dele está indo para 0. Então, com certeza, dado um epsilon, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que para n maior que n0, o a elevado a n fica menor do que epsilon. Essa linha aqui que ele está escrevendo é uma consequência direta desse limite que ele escreveu aqui. Então, para n maior que n0, a fn de x vai ser menor ou igual que o a elevado a n. Lembre-se que as fn's, elas são x elevado a n. Tá? E se você olhar aqui, ó, foi legal eu ter feito esse desenho pelo seguinte, esse verde aqui representa o 1 menos delta. Você vê que o 1 menos delta, olha só, a função, vamos dizer que esse aqui seja o azinho, né? Azinho é igual a 1 menos delta, como ele tinha dito antes. Cadê o f de azinho, que é o f de 1 menos delta? Ele está aqui, ó, na hora que o gráfico bate na função. Vou pegar essa função aqui como referência. Cadê o f de azinho, f de 1 menos delta? Ele é esse ponto aqui. Você vê que dentro desse intervalo aqui que a gente está analisando, a função é sempre, ela vem daqui para baixo. Ela é menor do que o f
de A, que é A elevado a N, na Fn, né? Então, eu concordo com isso aqui. Ela é sempre maior do que zero, né? Cadê? Vamos ver aqui. Onde é que ele estava falando aqui? Aqui, se N for N maior que N0, né? A Fn é... Ele colocou maior do que zero. Você vai falar, não, mas aqui no zero ela vale zero. Bom, não sei, talvez ele esteja considerando aqui o... É que ele está considerando um Azinho que está entre 0 e 1. Então, realmente, ela vai ser maior do que zero. Zero menor do que Fn de x, que é menor ou igual do que A elevado a N. Esse A elevado a N é a interseção dessa reta verde com a Fn. A Fn está sempre menor. Menor ou igual do que A elevado a N, que é menor do que Y, que ele já tinha dito antes. Para todo x pertencente de 0 até A. Aí aqui talvez ele devesse ter colocado maior ou igual que zero, já que ele falou isso aqui, né? Para todo x pertencente do intervalo que vai de 0 fechado até A, bom, aí talvez aqui tivesse que ser maior ou igual que zero, né? Bom, portanto, Fn converge para zero uniformemente no intervalo, né? O que ele quis dizer aqui é o seguinte, a Fn de x fica menor do que y para todo x, tá? Para todo x. Certo? Para todo x. No intervalo de 0 até A. Então, e lembra que o A é 1 menos delta. Lembra que cadê? A igual a 1 menos delta. Então, no intervalo que vai de 0 até 1 menos delta, a convergência é uniforme. Aí, provou pela definição, tá? Bom, definiçãozinha de limite. Por isso que eu botei lá no começo da aula, lembrei o limite, n maior que n0, módulo menor que epsilon, para a gente ficar com isso aí fresco na cabeça, né? Aí, por que não é uniforme? Por outro lado, tomando uma faixa de largura a meio, epsilon igual a meio, qualquer que seja o n0, vão existir pontos, aí olha só o intervalo que você tem que pegar, né? Zero, quando ele está querendo dizer que ela não é uniforme, é no intervalo, agora ele voltou para esse intervalo aqui, 0, 1. Por quê? Porque nos outros intervalos ela vai ser uniforme. Então, se você quer mostrar que não é uniforme essa convergência do x elevado a n, você tem que considerar todo o intervalo fechado 0, 1. Aí, bom, você vai mostrar que não é. Se ela fosse uniforme, dado epsilon maior que zero, existe n0, tal que n maior que n0, implica que módulo de Fn menos f menor que epsilon. Se fosse uniforme. Como eu quero mostrar que não é uniforme, basta eu pegar um epsilon, exibir um epsilon aonde falha. Onde você não vai encontrar o n0, tal que n maior que n0, blá, blá, blá. Então, no caso, eu vejo que ele pegou epsilon igual a meio. Tomando o epsilon igual a meio, considerando o intervalo fechado 0, 1, afirmamos que, seja qual for o n0, vão existir pontos no fechado em 0, aberto em 1, tais que o módulo da função menos f vai ficar maior ou igual que meio. Veja, nesse intervalo fechado em 0, aberto em 1, esse fx aqui é 0. Tá? É a função identicamente nula aqui, ó. Olha o vermelho aqui, ó. Fechado em 0, aberto em 1. Função identicamente nula. Então, no fundo, o que ele está dizendo é que módulo isso aqui é 0, esse menos f de x. Você pode colocar só o módulo só da Fn aqui. Módulo da Fn vai ser maior ou igual que meio, ou seja, a Fn vai passar para cima da faixa x igual a meio. Cadê? Vamos deixar aqui no meio. Olha lá, ele deixou a faixa aqui. Opa. Ele deixou a faixa aqui, ó, x igual a meio. E está afirmando, ó, vai ter função que vai passar para fora. Tá? No intervalo, aí tem que jogar esse verde para cá, né? Porque ele pegou o intervalo fechado em 0, aberto em 1. Então você pode chegar tão perto de 1 quanto você queira. Vai ter sempre uma função que vai escapar da faixa, não tem jeito. É o que ele está dizendo, ó. Seja qual for o n0, existem, pertencente aos naturais, existem pontos no intervalo 0, 1, tais que, você vê, não tem jeito, ó. Essa aqui escapa, então vamos para a próxima, n0 igual a 2. Escapou também, vamos para o n0 igual a 3. Vamos para o n0 igual a 15. Escapou também da faixa. Você podendo vir aqui o tanto que você queira, ó, não tem jeito, vai sempre escapar da faixa ali em algum momento. Tá? X elevado a 100, não sei nem se vai dar para ver o gráfico aqui de x elevado a 100. X elevado a 100, olha lá o azulzinho ali, se você der o zoom, ela escapa da faixa. Então, quer dizer, não tem jeito da convergência ser uniforme. E ele vai justificar isso aqui, por que sempre escapa. Olha lá. Ele vai falar aqui o seguinte, ó,
Primeiro, deixa eu terminar de ler essa parte. Existem pontos x pertencente a x0, 1. Você repara que esses pontos estão cada vez mais para a direita, né? Olha lá. Se você pegar aqui os pontos de interseção, onde é que está esse ponto de interseção? Os pontos de interseção, onde ela escapa da faixa, cada vez mais para a direita. Por isso que ele falou, fechado em 0, aberto em 1. Quer dizer, se aberto em 1, não pega o 1, mas você pode chegar tão próximo do 1 quanto você queira, né? Existem pontos x presente 0, 1, tais que módulo, isso aqui é 0, módulo da fn de x maior ou igual que meio. Ou seja, x elevado a n0 maior ou igual que meio. A função escapa da faixa meio. Como que a gente sabe disso? Basta observar que o limite para x tendendo a 1 pela esquerda de x elevado a n0, para qualquer valor aqui, vai ser 1. E a função é contínua, né? Tem mais essa também. Limite para x tendendo a... mas o fato dela ser contínua não importa. O que importa é que o limite para x tendendo a 1 pela esquerda vai dar 1. Logo, a definição de limite. O que é limite para x tendendo pela esquerda? Existe x para a esquerda do 1, e tão próximo do 1 quanto você queira, ou seja, entre 1 menos delta e 1, existe delta maior que 0, tal que para x aqui, x elevado a n0 fica maior que meio, definição de limite. Isso mostra que fn não converge para f uniformemente para f no intervalo 0, 1. Tá? E aí ele fez o desenho, mas eu acredito que hoje em dia, com o recurso do GeoGebra, vocês acharam talvez até que esse desenho aqui ficou muito mais interessante até do que aquele ali. E outra, ficou dinâmico, né? A gente pode mexer aqui, ver a questão toda, né? Mas tudo bem, mas eu fiz esse desenho inspirado nesse aqui, pra falar a verdade, tá? As funções fn de x, x elevado a n, convergem simplesmente, no intervalo fechado 0, 1, para uma função descontínua. Não converge uniformemente. Olha esse exemplo aqui, que legal. A sequência de funções fn de 0 em 1 em r, x elevado a n vezes 1 menos x elevado a n, converge simplesmente para a função identicamente nula. Vamos abrir um outro GeoGebra rapidinho aqui. Deixa eu gravar. Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Um arquivo novo. Quem que seria a primeira... Quem que seria a primeira função da sequência? Intervalo, que ele está pegando aqui, 0, 1. Vou ter que dar zoom. Deixa eu dar um zoom aqui. Primeira função... Bom, se ele falou x elevado a n vezes 1 menos x elevado a n, a primeira sequência da função é x vezes 1 menos x, vai ser uma parábola, com raízes em 0 e 1. Então vai ficar aqui, vamos colocar x vezes 1 menos x. Olha lá, essa seria o f1 da sequência. f1, x, 1 menos x. Agora o f2, x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado. Vamos ver o que acontece. X ao quadrado vezes 1 menos x elevado ao quadrado. Olha lá, olha só. Só que a gente tem que pensar sempre aqui, né? Entre 0 e 1. Tem que ficar restrito a esse intervalo aqui, que a gente está pensando, que ele falou ali, f 2 pontos de 0, 1 fechado, né? Isso aqui dentro. Olha só o que está acontecendo. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. Terceira, x ao cubo vezes 1 menos x ao cubo. X ao cubo vezes 1 menos x elevado ao cubo. Enter. Olha só. Olha a situação. X à quarta vezes 1 menos x à quarta. Olha lá. Mais uma. Enter. X à quinta vezes 1 menos x à quinta. Mas já deu para sacar ali o que está acontecendo. 1 menos x elevado à quinta. Olha lá. Então você percebe que você tem uma sequência... Vamos fazer aquele esquema da reta... Aqui, ó, você coloca um ponto aqui, coloca uma reta perpendicular e faz a interseção dela. Olha lá. Interseção dela com a primeira função f1, com a outra função f2, com a outra função f3. Você vê que aqui já não está monotônico, né, pelo visto. f3, com essa aqui f4, com essa aqui f5, olha lá. Mas, de qualquer forma, os pontos estão se aproximando aqui, tá? Você tem uma convergência simples. Para quem? Para a função nula. Olha lá. Para a função nula. Os pontos estão sempre, ó, formando... As interseções estão formando uma sequência de pontos convergindo para zero, em qualquer x que eu pare. Convergência simples. Olha lá. Olha só isso aqui. Tá certo? Bom,
Porque ali inverteu, hein? Ali inverteu aqui o negócio, a ordem aqui dos pontos inverteu. Mas é claro, eu coloquei só até o x5. Se a gente fosse colocando mais funções, o que ia acontecer, né? Vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos ver o que ele vai comentar aqui. A sequência de funções fn de 0, 1 em R, fn de x igual a isso aqui, converge simplesmente para a função identicamente nula. E, olha só, em todo esse intervalo, vai tudo para zero. Quer dizer, esse topo aqui, que parece que não converge, ele vai ficar se deslocando cada vez mais para a direita, e tudo que tiver para a esquerda desse topo, você está vendo que está indo diretamente para o zero. Como esse topinho está indo cada vez mais para lá, vai tudo para o zero no final das contas. Só que não uniformemente, né? Simplesmente. Essa convergência não é uniforme. Com efeito, para todo n, para toda função fn, você tem esse ponto aqui. Ó. Esse é o topinho que está se deslocando ali. É o raiz enésima de meio. Então, por exemplo, para n igual a 1, é meio. Aqui o ponto, olha lá, meio. Olha lá o topo, está no meio. Para n igual a 1, para a primeira. Para a segunda função, que é essa roxinha aqui, o ponto o topo ali dela, o ponto de máximo, né? Já vai ser o raiz de meio. Raiz de 2 sobre 2. Que é aproximadamente 0,7, né? Olha lá, 0,7. Que é raiz de 2, 1,4, alguma coisa. Depois o próximo topo, raiz cúbica de meio. Tá? E assim vai. Então olha só o que ele está falando. E dá sempre 1/4. Vamos ver se é verdade isso? Bom, 1/4 é 0,25, né? Então olha lá. Vamos botar aqui um ponto aqui no 0,25. 0,24. Olha lá. Não dá. Vamos dar zoom. Olha lá, 0,25. Agora já dá. Se colocar aqui no 0,25, que é 1/4, olha lá o que acontece. São os topos aqui. Então, quer dizer, nesses pontos da forma raiz enésima de meio, o Fn no raiz n de meio dá sempre 1/4. Logo, para epsilon menor que 1/4, nenhuma função tem seu gráfico contido na faixa. Quer dizer, se eu fizer faixas que estão aqui para cima, de 1/4, né? Esse aqui seria o epsilon, aqui. Se eu colocar a faixa aqui, aí tudo bem, as funções parece que está tendo convergência uniforme, as funções estão todas contidas aqui, para baixo da faixa. Ah, beleza. Aqui também. A hora que eu passo para baixo daqui, ó, por mais que algumas funções vão ficar contidas durante algum tempo, as funções durante um tempo ficam aqui dentro da faixa. Vai chegar um momento onde elas, pum, vão sair para fazer esse topo aqui. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. No intervalo 0, 1. A não ser que eu pegue um intervalo mais para cá. Ó, sei lá, do 0 até aqui. Aí fica tudo. Aí a convergência é uniforme. Olha lá. Fico para sempre, vão ficar para dentro da faixa, se for até aqui. Mas se eu for até o 0, 1, até o 1 aqui, vai ter um momento onde as funções vão sempre sair dessa faixa. Tá certo? Bom, para epsilon menor que 1/4, nenhuma função fn tem seu gráfico contido na faixa de raio epsilon, em torno da função 0. Tá? Por outro lado, se você fizer o intervalo 0 até 1 menos delta, é aquilo que eu falei, né? Dá até deixar verde aqui para ficar que nem outro. Olha lá. Se eu, ao invés de vir aqui até 1, eu parar aqui num certo ponto, aí, bom, você vai falar, professor, essas funções aqui estão todas saindo da faixa. Sim, mas se eu for aumentando ali, x a 10 vezes 1 menos x a 10, vai chegar numa hora onde a função está passando aqui, ó, e, portanto, está ficando totalmente dentro da faixa. Até o final, ela não sai da faixa. E todas as outras para frente dela também ficam. Porque eu estou parando aqui. Tá? Antes de, certo, de chegar aqui no 1. Bom, por outro lado, se delta for entre 0 e 1, Fn converge para 0, função identicamente nula, uniformemente, no intervalo 0 até 1 menos delta. Pois xn converge para 0 uniformemente nesse intervalo. Olha só, 0 menor ou igual que xn vezes 1 menos x elevado a n. 1 menos x elevado a n, para x entre 0 e 1, é um número menor do que 1, esse parênteses. Um número menor do que 1 vezes isso aqui é menor ou igual que só ele, sem estar multiplicado por um número menor do que 1. Não faz sentido essa desigualdade, né? Bom,
E o que acontece? Essas aqui estão convergindo uniformemente para zero, nesse intervalo. Como essa aqui está um critério de comparação, como essa aqui está menor ou igual, uma que já converge uniformemente, então essa aqui converge uniformemente também. Agora, aqui o desenho aqui, ó. Aqui o 1/4. Esse desenho que eu tentei reproduzir aqui, para vocês. Tá certo? Agora, o que acontece? Para que serve um exemplo desse, né? Ele tinha mostrado para a gente um exemplo que foi da x elevado a n, que, no intervalo fechado 0, 1 também, onde você tinha a convergência simples, mas não tinha a convergência uniforme. E ficou naquele exemplo a coisa meio atrelada à descontinuidade. Porque a gente ficou pensando assim, tá, mas convergência simples teve, mas não teve convergência uniforme, mas a função é descontínua. Então, poderia a gente pensar assim, quando for função contínua, vai ser sempre convergência uniforme. Então, aqui ele está mostrando que não. Aqui eu tenho uma sequência de funções contínuas, todas elas são contínuas, e o limite é a função identicamente nula, que é uma função contínua também, e a convergência é simples, mas não é uniforme. Então, esse exemplo aqui, quer dizer, esse autor é violento para pensar os exemplos, né? Esse exemplo mostra que você pode ter uma sequência de funções, todas elas contínuas, convergindo para uma função contínua, de modo que a convergência seja só simples e não seja uniforme. Olha isso. Tá? Então, mas com aquele exemplo anterior, a gente percebeu também que eu posso ter uma sequência de funções contínuas, convergindo simplesmente para uma função descontínua. Mas aí a convergência não é uniforme. Porque teorema 1. Se fosse uniforme a convergência de uma sequência de funções contínuas, no intervalo, num conjunto compacto, 0, 1, né? Não me lembro se fala lá do compacto. Deixa eu voltar aqui no teorema 1. Teorema 1. Cadê? Não falou só no x. Uma sequência de funções definidas num conjunto x converge uniformemente, mas todas elas são contínuas, aí a função limite f seria contínua também. Tá certo? Bom, deixa eu terminar aqui essa sessão, que depois vai vir essa sessão aqui dos teoremas, né? Aqui, as considerações feitas nessa sessão incluem a soma de uma série de... a soma f igual a somatória de fn, né, de uma série de funções. Veja, aquilo que eu falei para vocês, a série, no fundo, ela é também o limite de uma sequência. Por quê? Porque a série é a soma dos infinitos fn's. De 1 até n, somatória, quando não tem nada assim, é de n igual a 1 até infinito. Né? Mas isso já é um limite de uma sequência. Tem uma sequência embutida aqui, por quê? Não a fn, a sequência das somas parciais. Né? F1, vírgula, F1 mais F2, vírgula, F1 mais F2 mais F3, vírgula, F1 mais F2 mais F3 mais F4, vírgula. E aí você faz essa sequência de somas parciais, sequência de reduzidas. Né? Então, e aí o limite delas é a série. Nesse importante caso particular, tem-se a F, que é a soma da série, limite das reduzidas, das somas parciais, Sn, para todo n pertencente às naturais, todo x pertencente a x. Dizer que a série, quer dizer, então uma série de funções também pode convergir simplesmente, uniformemente. Essa mesma questão que a gente está vendo para a sequência de funções, que a sequência pode convergir simplesmente, uniformemente, também acontece para a série. Dizer que a série converge uniformemente significa que essa sequência das somas parciais, a sequência das reduzidas, converge uniformemente. E equivale a afirmar que a sequência de funções dos restos da série, olha isso, converge uniformemente para zero. Bem legal isso aqui. Então, quer dizer, quando converge uniformemente, quando a série converge uniformemente, significa que a sequência das somas parciais converge uniformemente. Isso equivale a afirmar que a sequência Rn do rabo da série, tem alguns caras que falam rabo da série, né? Dos restos da série, quer dizer, você somar do Fn mais 1 em diante, você trunca no Fn, soma do Fn mais 1 em diante. Deu uma outra, porque também, se você somar do Fn mais 1 em diante, também vai para infinito.
deu uma outra série, que é uma outra sequência de reduzidas, começando em Fn mais 1. Ele chamou isso aí de Rn. R de resto. Converge uniformemente para zero. Olha só que interessante. Quando a série converge uniformemente, aí a sequência dos restos converge para zero. Igual a F menos Sn. Ok? Bom, 8h58, 8h52. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essa parte dos teoremas eu faço com vocês na quinta-feira, pode ser? Porque assim não fica muito também exagerado, né? Não sei o que vocês acham dessa ideia. O vídeo já está ficando longo.